Amigos, pensem no Papa. Pensem em qualquer um Papa. É quase certo que haverá um vídeo desse Papa nesse canal. Por isso, se você gosta da história da igreja, assine esse canal. Bom, os Borgias são vistos pela maioria das pessoas como uma família promíscua, desonesta e praticante do nepotismo. Isso se dá em face do conturbado pontificado de Alexandre VI. Esse Papa ele foi acusado de diversos ilícitos, como simonia, incesto, assassinatos, sendo pelo menos na minha opinião, e respeitando evidentemente opiniões em contrário, o pior Papa da história. Acontece que os Borgias deram à igreja outro Papa bem menos conhecido, Calixto III, que era o tio materno de Alexandre VI. Ao contrário de Alexandre, o pontificado de Calixto há de ser elogiado. Preocupado com a invasão dos muçulmanos, o Papa procurou organizar uma cruzada. Foi também um defensor das artes. A única crítica que os historiadores apresentam contra Calixto é um suposto nepotismo. Nesse vídeo, vamos entender um pouco sobre a vida e o pontificado do Papa Borgia menos conhecido. Então vamos lá. Afonso Borgia nasceu em uma família nobre em Játiva, em 31 de dezembro de 1378. Muito estudioso, tinha facilidade em gramática, lógica e artes. Fez doutorado na Universidade de Lérida, em Direito Civil e Canônico. Foi professor de Direito Canônico. Altamente hábil, teve uma participação importante no cisma que envolvia a Igreja Católica. Inicialmente apoiou o antipapa Bento XIII. Em face desse apoio, tornou-se cônego da Catedral de Valência. Vendo, entretanto, que a cisão estava acabando com a Igreja Católica, resolveu agir junto ao sucessor de Bento, Clemente VIII, convencendo-o a submeter-se à autoridade do Papa Martinho V. Se quiser entender o cisma, há um vídeo específico no canal. Grato pela sua atitude, o Papa o nomeou bispo de Valência em 1429. Em 1444 foi feito cardeal pelo Papa Eugênio IV. Em 1447 morre Eugênio e é eleito Nicolau V para sucedê-lo. Como religioso, Afonso destacava-se pela sua firmeza e convicção na defesa da igreja. Procurava, entretanto, agir com prudência para esse fim. Começou a surgir como um candidato em potencial à sucessão de Nicolau V. Em 25 de março de 1445, Nicolau morre e Afonso é eleito como candidato de consenso, escolhendo o nome de Calixto III. Já tinha idade avançada. A eleição de Calixto foi vista por muitos com desconfiança por ele ser estrangeiro. Isso fez com que ele procurasse cercar-se de parentes e amigos próximos. Ele fez 2 de seus sobrinhos cardeais, dentre eles Rodrigo Borgia, que seria o futuro Papa Alexandre VI, e concedeu a um terceiro o governo do Castelo de Sant'Angelo e o título de Duque de Spoleto. Isso o fez ser acusado de nepotismo e piorou a desconfiança dos romanos. A grande preocupação de Calixto era o avanço muçulmano na Europa. O Papa Nicolau V já havia demonstrado essa mesma preocupação. E a situação agora estava agravada desde quando o sultão Maomé II capturou Constantinopla. Uma cruzada se fazia necessária. Para tanto, o novo Papa enviou núncios a diversos países da Europa, como a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Hungria, Portugal, Nápoles e Aragão, mas só recebeu resposta positiva do rei Ladislau V da Hungria e de Frederico III de Nápoles. A maioria dos monarcas estava mais preocupada com seus problemas internos ou com problemas com os vizinhos. Outra preocupação que também estava, de certa forma, ligada à questão dos muçulmanos era trazer a união dos reinos cristãos da Europa, principalmente dos principados da Itália. No entender do pontífice, só essa união deteria o avanço turco. As diferenças deveriam ser postas de lado, visando um objetivo comum, que era manter a Europa cristã. Tanto esforço acabou dando um certo resultado, pois foi possível enviar um exército, mesmo sem ser o ideal,
E esses homens conseguiram uma vitória contra os turcos em Belgrado em julho de 1456. Essa vitória, entretanto, não teve o condão de trazer mais estados interessados em ajudar. Em 1457, Calixto convocou uma assembleia de príncipes da Europa para elaborar um plano visando deter as incursões de Maomé. Apenas o Delfim francês mostrou interesse, mas o rei se recusou a participar. Sempre é bom ter em mente, porque muita gente faz confusão, que o Delfim era o título do herdeiro da coroa francesa e não o título do rei. Muitos pensam que o Delfim era o rei. Não, não era o rei. O clero, por outro lado, ficou descontente com a imposição de impostos para as empreitadas e se recusou a pagar. Ficou impossível, portanto, que Calixto conseguisse continuar com a sua campanha contra os turcos. O seu papado também ficou conhecido pela revisão do julgamento de Joana d'Arc, sendo a inocência da santa proclamada em 1431. O Papa Calixto efetuou uma verdadeira mistura entre Igreja e Estado em Portugal e Espanha, criando os padroados. Tratava-se de tratados entre a Igreja e os respectivos reinos, através do qual os monarcas ibéricos passavam a administrar e organizar a Igreja Católica em seus territórios. Os reis custeavam a construção de igrejas e tinham o poder de nomear bispos e padres, sendo estes aprovados pelo Papa. Os padroados duraram muito tempo, só tendo sido totalmente extintos no Concílio Vaticano II. Calixto III morreu em 6 de agosto de 1858. Foi um papa corajoso que se preocupou muito com a sobrevivência da Igreja frente aos desafios da época. Procurou também unir a Europa, que estava num verdadeiro balaio de gato, e procurou ainda de maneira firme barrar a invasão muçulmana na Europa. Calixto, portanto, não se compara ao seu sobrinho Rodrigo Borgia, que, em que pese ter os seus méritos como administrador, transformou Roma num verdadeiro bordel de promiscuidade e de violência. É isso aí, pessoal. Valeu!